superior esquerdo, né? Então, o que eu preciso saber? O que eu tenho, quais são os órgãos que estão no quadrante superior esquerdo, certo? Para que inicie ali a suspeita de o que é um possível diagnóstico dessa paciente, beleza? Então, daqui a pouco a gente volta aqui, vamos estudar um pouquinho o pâncreas e as funções pancreáticas, e aí a gente resolve o caso, combinado? Beleza? Eu acho que fica mais interessante do ponto de vista de conhecimento. Já postei bem antes do carnaval. Não, mas é porque esse não é o caso, esse está no slide da aula. Esse slide aqui, ó. Esse slide que a gente usou semana passada, do intestino delgado. Uma parte baixou. Gustavo tá mandando aí de novo para vocês. Já? Beleza? Então, semana passada, a última semana, né, gente, antes do carnaval, o que a gente tinha visto? Nós tínhamos ficado aqui de estudar essas glândulas, que são glândulas auxiliares aí do trato gastrointestinal, né? Que são quem? O pâncreas, a parte exócrina, e o fígado também, a parte exócrina, né? A parte endócrina do pâncreas e do fígado, vocês estão vendo com o Léo. Inclusive, ele já deu para vocês sobre a parte de insulina? Já? Ah, então tá. A gente precisa ver os antidiabéticos, eu estava esperando ele fazer a aula teórica dele. Beleza, então. Então, olha lá. Quando a gente fala do pâncreas, né? Eu falo de pâncreas, o que é que vem na cabeça de vocês? Pâncreas? Produção de quê? Isso, da insulina e do suco pancreático, não é? Então, o pâncreas, ele vai ter uma parte endócrina, que é essa parte produtora de insulina, de glucagon, somatostatina, polipeptídeos, né? E a gente vai ter a parte exócrina, que é o que nós vamos estudar. A parte exócrina do pâncreas, ela produz basicamente íon bicarbonato e água, e ela libera, né, na realidade, o íon bicarbonato e a água, e ela vai liberar também as enzimas. Então, eu falo que o pâncreas exócrino, ele é formado por dois tipos de células. As células ductais e as células acinares, né? As células ductais secretam o quê? A água e o bicarbonato. Onde é que o pâncreas secreta o suco pancreático? No duodeno, exatamente. Então, a liberação, a secreção pancreática é duodenal. Por que vocês acham que o pâncreas deve secretar íon bicarbonato e água? Exatamente. Então, olha só, se eu falo assim para vocês, uma deficiência, né, na produção do suco pancreático pelas células ductais, pode ali ser um fator contribuinte para uma úlcera péptica duodenal? Sim, exatamente. Por quê? O íon bicarbonato e a água, que são produzidos, né, são liberados pelas células ductais, eles têm essa função de neutralizar o quimo. Então, o quimo que vem do estômago é um quimo extremamente ácido. Eu tenho o estômago com um muco bastante rico, né? O muco rico em íon bicarbonato, umas células produtoras de muco bastante produtivas. Quando eu chego no duodeno, o que eu vou encontrar? Uma redução da produção desse muco, beleza? Ou um muco um pouco diferente, né? E aí eu tenho as glândulas de Brunner, que secretam o muco, e o pâncreas, que vai secretar água e bicarbonato. Essa água
e o bicarbonato vão servir, principalmente ali o bicarbonato, para tamponar esse quimo bastante ácido que chega do meu estômago, beleza? Então, o principal fator que vai ser o desencadeador, né, da produção, ou da secreção, desculpem, da secreção de bicarbonato e água pelas células ductais vai ser a secretina, certo? Vocês lembram que a gente tinha visto essa secretina? A secretina, então, ela é produzida pelas células duodenais. E essa secretina, ela é produzida quando eu tenho a chegada de um quimoácido. É claro que ela é continuamente produzida à medida que o quimo chega no duodeno. Porque esse quimo ele vai sempre chegar ácido, já que ele vem de onde? Do estômago, que tem um pH ácido, né? Mas a secretina, se esse quimo fica um pouco mais ácido, eu tenho um suco pancreático mais rico em secretina, mais rico em bicarbonato e água do que rico em enzimas, beleza? Então, a gente tem duas substâncias muito importantes aqui, a colecistoquinina e a secretina. As duas são produzidas pelas células duodenais. E eu vou produzir mais secretina ou mais colecistoquinina, o estímulo para essa produção depende do quimo que chega no meu duodeno, beleza? Então, se o meu quimo está mais ácido, eu vou ter uma liberação maior de secretina e um suco pancreático que tem ali uma quantidade maior de bicarbonato e água, ok? Suco pancreático vai ter sempre bicarbonato e água mais enzimas, beleza? Às vezes eu posso ter uma concentração maior ou menor, a depender do ambiente que eu tenho no duodeno. Tranquilo? Tá. E aí vem as enzimas pancreáticas, né? As enzimas pancreáticas eu tenho proteases, lipases e amilases, ok? A digestão, né, das proteínas começou onde? Começou no meu estômago com a presença da pepsina, beleza? Então a pepsina inicia ali a degradação das proteínas, ok? O que acontece? Eu vou ter então o suco pancreático, ele vai contribuir com inúmeras proteases que são fundamentais para continuar a digestão dessas proteínas, ok? Quem são essas proteases? A tripsina, a quimiotripsina e a carboxipolipeptidase. Para vocês terem uma noção, assim como a pepsina ela é secretada sob a forma de pepsinogênio, a gente vai ter também as proteases pancreáticas, né? Sendo secretadas sob a forma de zimogênios, beleza? Então eu não libero tripsina, eu não secreto tripsina. O pâncreas secreta tripsinogênio. O pâncreas secreta quimiotripsinogênio, que vai se converter na quimiotripsina. Ele secreta procarboxipeptidase, que vai ser convertida em carboxipeptidase. São as mais importantes, né? Quantitativamente falando. Mas a gente ainda tem a procolipase e a profosfolipase. Beleza? Então, são todas enzimas proteases, ou seja, enzimas que vão quebrar as proteínas. E a lógica é a mesma. Se eu começo a liberar tripsina, o que vai acontecer? Essa protease pode digerir o meu pâncreas, ok? Então, para vocês terem uma ideia, a gente precisa ter aqui, né, uma proteção, é como se fosse um duplo cheque, né, dessa proteção, para eu proteger o meu pâncreas, beleza? Como assim? Que proteção que é essa? Olha só, as enzimas, elas são secretadas sob a forma inativa. Quando é que elas se tornam ativas? Quando elas entram em contato com uma enteropeptidase, que está lá na borda em escova do meu duodeno.
Então, imagina vocês, lá no meu duodeno, eu tenho as microvilosidades, não é? Com a borda em escova, e eu tenho a produção de uma substância específica, que é a enteropeptidase, beleza? O que essa enteropeptidase vai fazer? Ela vai ativar o tripsinogênio. Então, é uma cascata. A enteropeptidase, ela vai, então, ativar o tripsinogênio em tripsina. A tripsina ativa vai ativar as demais. Então, quem é que ativa todas as proteases é justamente a tripsina, quando ela entra em contato com a enteropeptidase, ok? Só que além disso, o que nós temos? Eu tenho dentro do meu pâncreas, né? Eu tenho um fator inibidor da tripsina. O que é esse fator inibidor da tripsina? O pâncreas, ele não tem a função endócrina ali, fundamental, a produção de insulina, de glucagão, dos hormônios. Então, eu tenho que proteger esse pâncreas a todo custo, né? Então, fisiologicamente falando, eu tenho essa dupla proteção. Embora a tripsina se torne ativa na presença da enteropeptidase, eu ainda tenho um fator inibidor da tripsina. Esse fator inibidor da tripsina, ele fica localizado na parte exócrina do pâncreas. E qual que é a função dele? Impedir que qualquer tripsinogênio seja transformado em tripsina e essa tripsina ative as demais, certo? Então, se porventura algum tripsinogênio seja convertido, né, em tripsina, o fator inibidor da tripsina inativa essa tripsina, certo? Ele acopla com ela. E aí ele impede que a tripsina ative a cascata dos zimogênios. Beleza? Tranquilo? Ok? Então, o que nós vimos lá naquele caso é que quando eu tenho um acúmulo desse suco pancreático, eu não tenho ali o risco de ter uma pancreatite. Beleza? Tranquilo? Então, por isso que eu tenho esse como se fosse um duplo cheque ali para evitar que esses hemogênios se tornem ativos. Beleza? Tranquilo? Aí, o que mais que eu tenho no pâncreas? Eu tenho também no pâncreas as lipases pancreáticas, que vão degradar o quem? Vão degradar lipídios. Então, a lipase, aí dentre as lipases eu tenho lipase pancreática, eu tenho a fosfolipase e eu tenho uma enzima que secreta também, ou que digere também lipídios. Então, eu tenho basicamente no pâncreas proteases, lipases e amilases. Quando eu pego aqui as amilases, eu vou continuar a degradação do amido ou dos carboidratos que começou lá na minha cavidade oral, ok? Depois a gente tem um apanhadinho disso aí, dessas degradações. Tranquilo? O que vai controlar a secreção pancreática? Quando é que o meu pâncreas ele vai ter uma produção basal? Essa produção basal do pâncreas, ela é... Desculpa, gente, é daqui da faculdade. Estou aqui, essa me ligando. Então, olha só. Essa secreção basal, ela é feita por quem? Pelo nervo vago. Beleza? Então, o pâncreas, ele sempre vai ter a produção do suco pancreático e a secreção desse suco pancreático, que é, nesse caso, estimulada pelo 10º par craniano. A gente já viu várias vezes que é o nervo vago. Beleza? Tranquilo? Isso a gente chama de fase cefálica, ok? A fase gástrica é fase cefálica porque eu estou falando de um estímulo vagal de um nervo, né, que se localiza onde? O corpo celular dele? No tronco encefálico. Beleza? Então, quando eu falo assim, eu vi um alimento gostoso, um alimento, né, a visão, o olfato, não estimula a secreção salivar? Estimula também a secreção gástrica e a secreção pancreática. Beleza?
Depois a gente tem a fase gástrica. O que é a fase gástrica? A presença do quimo lá no estômago vai distender a parede gástrica, certo? E o que isso está levando de estímulo neural? Que dali a pouco esse quimo vai chegar onde? No duodeno, ok? Então, a fase gástrica é uma fase que também vai estimular a secreção pancreática. Também é feita pelo nervo vago. Lembrando sempre, né, gente? O nervo vago, ele pode tanto agir diretamente e inervar e liberar acetilcolina direto nas nossas glândulas, quanto o nervo vago pode estimular qual plexo? No caso de secreção? Submucoso. Então, a gente não pode esquecer que tanto o sistema nervoso autônomo pode agir diretamente, quando ele pode agir indiretamente, via sistema nervoso entérico, ok? Então tá. Então já tem aqui fase cefálica, fase gástrica. Qual é o outro estímulo que eu tenho para a secreção do suco pancreático? A própria presença do quimo no intestino, ok? Então lembra que eu falei, eu tenho um suco pancreático que tem a composição aproximada ali, né, uma composição padrão de íon bicarbonato e água e enzimas pancreáticas. A depender do que chega lá no meu duodeno, eu posso ter um suco pancreático mais básico, ou seja, com a presença de mais íon bicarbonato e água, ou um suco pancreático com a presença maior de enzimas, ok? Beleza? Então, olha só, se eu falo para vocês, um indivíduo que tem uma baixa produção de colecistoquinina, pode ser um indivíduo que vai apresentar ali uma dificuldade digestiva? Sim, não é? Então, quando a gente está estudando as patologias, a gente sempre não fala que o histórico genético, né? Quando a gente fala esse histórico genético, a gente está falando dessas secreções todas. Tem indivíduos que têm uma produção maior, outros uma produção menor desses hormônios, certo? Beleza? Então tá. Então o que a colecistoquinina vai fazer? Ela vai levar a liberação de um suco pancreático rico em enzimas. E a secretina, um suco pancreático rico em íon bicarbonato. Ok, gente? Ok? Então, só mostrando, né, aqui para vocês, ó, o que nós temos então. Se eu tenho um quimo, que está ali, um quimo rico em lipídios, proteínas, né, principalmente, porque carboidrato, a digestão de carboidrato começa na boca.